O Laboratório Intrínseco. Texto de autoria de Yoskaz. Faz muitos anos eu estava na vila chinesa próximo ao Himalaia, durante uma das várias viagens que fiz para estudar o Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, com Li Tzu. Como sempre tive o hábito de acordar muito cedo, quando saí da estalagem, o céu ainda estava estrelado. Na casa do mestre taoísta, onde as aulas eram realizadas e vinham aprendizes de todos os cantos do mundo em busca desse conhecimento milenar, o portão estava sempre aberto. Enquanto atravessava o jardim de bonsais, senti o aroma do incenso que perfumava a casa. Na cozinha, Li Tzu colocava ervas em infusão para o chá e me recebeu com um sorriso sincero. Sem dizer palavra, apontou uma cadeira para eu me sentar à mesa. Meia-noite, o gato negro, que também morava lá, me olhou sonolento de cima da geladeira e voltou a dormir. Após encher as nossas xícaras, ele se sentou e bebemos em silêncio até que comentei sobre o fato de a dona da estalagem aumentar, ano após ano, o valor das diárias cobradas pelos quartos. Cada vez mais aumentava o grupo de alpinistas dispostos a escalar o Himalaia, fato que não reduzia a oferta de acomodação para os alunos do Tao. Como não havia outro local para se hospedar, ficávamos sem condições de negociar. Naquele ano achei os preços abusivos. Falei que entendia a lei da oferta e da procura mercantil, mas pensava que o padrão deveria ser o do valor justo de cada serviço ou produto, independente da necessidade das pessoas. No mais, acrescentei, o prédio estava velho e havia muitos anos que não passava por qualquer reforma. Li Tzu ouviu as minhas queixas sem me interromper. Ao final, disse de modo enigmático: a utilidade não está nas paredes da antiga estalagem, mas no espaço existente dentro dos seus cômodos. Antes que eu demonstrasse incompreensão, ele me mostrou a xícara em que eu bebia o chá e disse: de nada vale o requinte da porcelana se não houver um espaço disponível para caber a bebida. Bebeu o chá, tornou a me mostrar a xícara e disse: se ficar sempre cheia, a utilidade se perderá. Sempre vazia, também. Em seguida, me lembrou da lição primordial do Tao: expansão seguida de contração, em movimentos infinitos de dentro para fora e de retorno ao interior para mais adiante tornar a sair. Assim, o Yin e o Yang alimentam a vida mostrando a utilidade do ser no viver e do viver para o ser. Deu mais um gole antes de concluir. Quando não compreendemos uma paisagem no mundo, significa que existe algo em nós ainda imperfeito à espera de entendimento. Antes que eu iniciasse uma sessão de perguntas, Li Tzu falou que estava na hora de começar os seus exercícios diários de yoga e me convidou a acompanhá-lo. Levei as minhas dúvidas e contrariedades para aquelas práticas físicas que ao mesmo tempo eram de leveza e força. Entre um movimento e outro, como se adivinhasse os meus pensamentos, ele comentou: os sentimentos precisam de pureza para que as ideias adquiram clareza. Esta é a yoga para formar um espírito leve e forte ao mesmo tempo. Não alheio ao mal ou às sombras, mas sem fazer uso desses elementos, mesmo tendo-os à disposição. Isto é o que distingue a pureza da ingenuidade e concede leveza e força ao andarilho. Esse é o poder da luz despertado na consciência. Em seguida me lembrou: Tao significa caminho. Ti quer dizer virtude. Não há virtudes em uma consciência separada do coração. Sem virtudes,
não existe caminho. Fez uma breve pausa e finalizou. O Tao Te Ching é trilhado na companhia da consciência e do coração para dentro do desconhecido de si mesmo. As incompreensões da vida exterior demonstram as fraquezas ainda existentes no interior do andarilho. Eu não tive tempo de apresentar os meus vários questionamentos ao mestre taoísta. Ao término da yoga, outros aprendizes começaram a chegar para as aulas daquele dia. Iríamos estudar o poema 11. Li Tzu nos apresentou o texto. O barro modela o vaso, mas a utilidade está no espaço disponível em seu interior. Uma casa pode ter janelas floridas e portas robustas, mas é no espaço existente entre as suas paredes que a vida acontece. No concreto, as coisas; no abstrato, a vida. A aparência e a essência. A existência e a transcendência. A ilusão e a realidade. Como de costume, mantínhamos os olhos fechados enquanto o mestre taoísta lia o poema pausadamente por 3 vezes para que fixássemos as palavras na memória. Após, iniciávamos a meditação para que pudéssemos metabolizar os ensinamentos milenares deixados por Lao Tse. Li Tzu sempre nos lembrava: façam que a consciência encontre novos sentidos para as palavras, mas permitam que o coração as impulsione. Somente assim servirão de farol no caminho. Ao término da meditação, iniciávamos os debates. Conversávamos sobre as nossas interpretações na construção de um entendimento comum. Li Tzu aguardava com uma enorme paciência e uma cativante serenidade no olhar. Somente quando esgotávamos as nossas ideias ou acreditávamos ter chegado ao limite da compreensão de um poema, ele iniciava a sua explicação. Sempre de modo claro, como fazem os autênticos sábios ao mostrar que as mais difíceis equações da vida possuem soluções simples. Simplicidade não significa facilidade. Foi assim que Li Tzu começou a explicar o poema, até porque os únicos obstáculos para a conquista de uma vida plena estão dentro e não fora da gente. Cada indivíduo traz em si dificuldades próprias em busca de superação. A maior parte do que somos, nada sabemos. A estrada desse conhecimento tem trechos belos e encantadores, entremeados por outros bem difíceis, escuros e até mesmo traiçoeiros. A iluminação chega aos poucos e por isto os passos precisam ser lentos para que possam ser seguros. A vida, como a entendemos no mundo, é somente reflexo da compreensão que cada um tem sobre si mesmo. Todas as vezes que encontramos uma dificuldade, não significa que a vida nos seja antagônica, porém que estamos diante de um aspecto pessoal e interior que precisa de aprimoramento. Se existem muitos conflitos dentro de você, haverá muita confusão nos seus relacionamentos. O problema já estava semeado, a insatisfação era a colheita anunciada. Arqueou os lábios em um lindo sorriso e brincou. A vida está chata? Comece a buscar por aquilo que nem você suporta dentro de si mesmo. Rimos. Ele prosseguiu. Mas fazemos justamente ao contrário. Acreditamos que são as imperfeições do mundo que atrapalham a nossa vida. Li Tzu franziu a sobrancelha e mudou o tom. Exatamente nesse ponto começam todos os problemas. Fomos condicionados a buscar no mundo o movimento e o entendimento que não existem lá. Insistimos em procurar as maravilhas da vida em um lugar que apenas reflete a beleza que existe dentro da gente. Por isso, tantas insatisfações.
Sem encontrar as maravilhas do ser, não haverá encanto no viver. Apontou para o próprio peito e disse: a vida real acontece aqui dentro. Lá fora será sempre um espelho daquilo que você já consegue viver em si mesmo. Sei que é estranho se acostumar com a ideia, mas a única e verdadeira realidade é abstrata. São as experiências que agregam amor e sabedoria ao ser. Tudo que é concreto não passa de mera ferramenta evolutiva para que cada indivíduo consiga realizar o projeto de si mesmo, desenhar a realidade e colorir a vida. O requinte da porcelana estabelece o preço do vaso. A utilidade do seu conteúdo traduz o seu valor. Tudo que tem preço é ferramenta. Aquilo que possui valor é obra. Piscou um olho como quem conta um segredo e disse: existência e transcendência. Por isso não podemos olhar para uma pessoa e entendê-la nos limites do seu corpo ou apenas avaliar a sua capacidade de trabalho, pois, se assim fizermos, ela também seria tratada como uma ferramenta e isso será prejudicial a todos. Esforce-se para percebê-la como um espírito e respeite o universo que ela traz consigo, as suas dificuldades e conquistas, dores e alegrias. Assim, você ensinará e aprenderá com ela. Tudo transformará a ambos. Como consequência, a realidade restará alterada. O mundo mudou? Não, mas a maneira como você o atravessa e se encanta com as suas paisagens foi modificada. Contudo, isso apenas será possível se houver espaço disponível para que o movimento essencial da vida aconteça dentro de você. Do contrário, será apenas um corpo que se move, mas não caminha, que tudo que vê e nada entende. Faz, mas não transforma. Confunde conquistar com possuir. Existe sem transcender. Perguntei se ele queria dizer se eu sou a causa de todos os conflitos que me acontecem. Li Tzu anuiu com a cabeça e complementou: sem dúvida, quando os níveis de dependência sobre os acontecimentos externos diminuem, as insatisfações também arrefecem. Fico maravilhosamente bem quando me sinto amado por alguém. Gosto e preciso disto. Contudo, quando sofro qualquer reação indesejável, cabe a mim entender a dificuldade da outra pessoa em oferecer um melhor sentimento. Naquele momento, ela não conseguiu ou não sabia fazer diferente. Quando entendo esse movimento, permaneço bem se consigo sentir compaixão pela dificuldade alheia. Se possível, tento ajudar. Do contrário, sigo o meu caminho. Então, não haverá conflito. De outro lado, não raro, existe a possibilidade de a minha ação ter sido equivocada, o que fez com que as suas consequências fossem desagradáveis. Ou seja, eu fui a causa dos efeitos que sofri. Neste caso, não me deixo paralisar pela culpa. Peço desculpas, reparo o erro e assumo a responsabilidade em aperfeiçoar o conteúdo que trago em mim. Ninguém caminha sem esse compromisso, então aquilo que era conflito se revela um aprendizado. Tornou a sorrir e concluiu: as possibilidades são infinitas. Nada que está no mundo me atinge, salvo quando ignoro quem ainda não sou. Este é o poder da humildade, pois é esta virtude que concede a lucidez e desbrava o espaço interior para que as transmutações luminosas aconteçam. Por isso, a humildade é sinônimo de poder e força. No viver estão os ingredientes para todas as transformações. Contudo, restarão desperdiçadas se não houver espaço no interior do ser que, como um laboratório intrínseco, seja capaz de fazer bom uso dessa matéria-prima
alterando a realidade na medida que consegue aprimorar os instintos e as intuições, aperfeiçoar o pensar e o sentir. Por definição, intrínseco significa tudo aquilo ligado à essência. O mundo não muda, você muda. Então, o mundo muda. Todos rimos com a construção de uma ideia aparentemente inocente. Até Li Tzu se divertiu com a frase, mas ele tinha chegado onde queria. Fez uma pausa, nos olhou com delicadeza e indagou. Conseguem entender o que é ilusão e onde está a realidade? A sala foi tomada por absoluto silêncio. Mais do que uma ideia, havia uma proposta inovadora de vida naquele poema do Tao Te Ching. Aula encerrada. Nos despedimos e fomos embora. Era a hora do almoço. Como eu tinha esquecido a carteira no quarto, voltei à estalagem. Ao entrar, a dona me chamou para avisar que a partir do ano seguinte as diárias teriam mais um aumento. Um grupo crescente de alpinistas chegaria e não havia lugar para todos. Controlei um rompante de irritação que tentou me dominar e nada respondi. Assim como eu, muitos alunos do Li Tzu gostariam de voltar para dar prosseguimento ao aprendizado. O meu orçamento precisaria ser revisto. Decidi andar um pouco pelos belos recantos que havia no entorno da vila. Eu precisava pensar. A vida me fazia 2 convites, um de reclamação e conflito, outro de entendimento e evolução. Cabia a mim escolher qual convite aceitar. Segui por uma trilha que levava a um platô nas montanhas, onde era possível avistar bosques repletos de flores com a cordilheira ao fundo. Recostei-me em uma pedra. Ao mesmo tempo que me encantava com a linda paisagem, me deixei envolver com as boas vibrações daquela catedral da natureza. Sem me dar conta, fechei os olhos. Percebi o momento oportuno para um mergulho amplo e profundo. Deixei que os pensamentos e sentimentos fluíssem com liberdade, sem tentar exercer qualquer controle ou censura sobre eles. Em um diálogo intenso, uns permaneciam por serem consistentes, outros se desmanchavam pela incoerência que apresentavam. Ao final, alguns conceitos me pareceram fundamentais. A estalagem era um negócio como outro qualquer, cabendo à dona tomar as decisões que entendia adequadas à sua administração, entre elas o de estabelecer o preço da diária. Cabia aos clientes, eu entre eles, aceitarem ou não. Ninguém estava obrigado. O fato de não ter outro local para se hospedar na vila, embora não devesse permitir uma cobrança abusiva, não poderia restringir os direitos da proprietária em cuidar do próprio negócio como melhor entendesse. De outro lado, ponderei que, em outras estações do ano, quando o frio era muito rigoroso na região, como no outono e no inverno, talvez ela passasse semanas ou mesmo meses com todos os quartos vazios, amargando enormes prejuízos. Então era necessário compensar as temporadas. Eu desconhecia as dificuldades administrativas que ela enfrentava, custos de manutenção, impostos, entre outros mais. A ignorância torna os julgamentos levianos e cruéis. Se mantivesse o raciocínio que tinha até aquela manhã de observar a questão pela ótica exclusiva dos meus interesses, eu não passaria de um atirador de pedras. Mesmo exercendo um direito legítimo de fixar o preço das diárias da sua estalagem, talvez as motivações da dona da pousada fossem justas, talvez somente gananciosas. Não importava, não me cabia julgar. De verdadeiro e valioso era que eu não podia depositar o poder da minha felicidade nas mãos de outra pessoa, seja quem fosse, independente das suas intenções e consciência. Isso seria equivalente a abdicar de mim mesmo. Algo inconcebível, porém mais comum do que percebemos.
Eu apenas precisava entender por onde prosseguir. Sempre temos a solução. Basta acalmar a mente e deixar o coração pulsar sem irritação. Para tanto, era preciso esvaziar o espaço interior para que pudesse preenchê-lo com um novo e fino conteúdo. Questionei-me de quanto valia aqueles dias passados na vila aprendendo o Tao Te Ching com Li Tzu. O valor era incomensurável, tanto pela oportunidade das lições disponibilizadas, quanto pelo fato de elas, se bem aproveitadas, me ajudarem a construir um novo jeito de ser e viver, diferente e melhor, uma riqueza que nada nem ninguém poderia algum dia me tomar. Entregar dinheiro para receber conhecimento não é mera troca, é um investimento real e verdadeiro, é um dos bons usos que podemos fazer do tempo. A questão fundamental não era o preço das diárias da estalagem, mas o valor das aulas de Li Tzu. Ter onde me hospedar enquanto aproveitava essa bela oportunidade era maravilhoso. Senti enorme gratidão pela dona da hospedagem por oferecer um quarto aquecido para eu passar as noites e assim acordar bem disposto para aproveitar as lições do Tao no dia seguinte. A prosperidade não se mede pelo preço das coisas adquiridas, mas pelo valor das experiências vividas. Uma ideia verdadeira que diminuiu o tamanho do conflito dentro de mim. No mais, conflitos alimentam a escuridão. Como nem todas as aventuras no mundo físico são passíveis, se o preço da estalagem se tornasse impraticável ao meu orçamento, eu encontraria outros meios de prosseguir os meus estudos do Tao Te Ching, mesmo sem retornar à vila. Buscaria pelos livros entre múltiplas possibilidades. Isso nada nem ninguém poderia me impedir. Talvez não fosse como assistir às aulas de Li Tzu, mas o mundo perfeito não é o ideal, porém o possível. Dependências e medos constroem prisões. O universo jamais nega a qualquer pessoa o mergulho nos mistérios de si mesmo e o acesso aos códigos da vida. Eu não poderia abandonar os meus princípios de firme determinação, livre pensar e amor às virtudes. Assim, nada me será negado para evoluir. Cada indivíduo é responsável por se manter no caminho, por manter acesa a própria luz. Fui envolvido por uma maravilhosa sensação de leveza e paz. O conflito tinha se desmanchado dentro de mim. Enquanto retornava à vila, agradecia ao Lao Tse e ao Li Tzu por me ensinarem a usar o espaço interior como laboratório onde se cria e recria a realidade. A tarde estava avançada e, como já tinha passado a hora do almoço, decidi jantar em um pequeno restaurante que funcionava na sala da casa onde os proprietários moravam. No trajeto, tive de passar em frente à estalagem e vi a dona envolta com os protestos de alguns alunos quanto ao aumento para o próximo ano. Quando o meu olhar cruzou com o dela, ofereci um sorriso sincero de gratidão e inclinei a cabeça em um gesto tradicional de demonstração de respeito. Mesmo sem compreender o motivo pelo qual eu fizera aquilo, ela também inclinou a cabeça em minha direção e me sorriu de volta. Os alunos me olharam surpresos. Talvez tenham me visto como uma espécie de traidor ou algo parecido. Não importava, eu sabia das minhas razões e sentimentos. Isso me bastava. Não posso ter a expectativa que todos me entendam ou concordem comigo. Eu me sentia sereno e forte pelo fato de a minha atitude estar em coerência com a minha consciência. Tudo no mundo estava exatamente igual, mas o mundo tinha mudado. Quando o conflito se desmancha, o sofrimento desaparece. A experiência pela conquista da paz é exclusiva do laboratório intrínseco. Não há outro modo. Não se trata de se tornar um sujeito conformista ou apático. Ao contrário,
Entender onde reside o poder de transformação da realidade é revolucionário e necessita de uma atividade intensa, ampla e profunda. O monge é a evolução do guerreiro. Fui recebido com alegria pelo casal que administrava o restaurante. Eu já era conhecido deles, pois costumava comer ali. Os dois faziam todo o serviço, cozinhavam, limpavam e atendiam os clientes. Fui acomodado em uma das 4 mesas que cabiam na pequena sala da casa. Ao final da refeição, vieram conversar comigo. Indagaram sobre os problemas sugeridos com a crescente procura por acomodação na estalagem da vila. Expliquei o que acontecia e ofereci o meu ponto de vista. Eles perguntaram se eu voltaria para as aulas no ano seguinte. Respondi que, embora tivesse vontade, ainda não sabia se teria condições de retornar. Porém, tinha convicção que prosseguiria os meus estudos do Tao Te Ching, fosse de um jeito, fosse de outro. Então, o marido ofereceu para que eu, da próxima vez que viesse à vila, me hospedasse no quarto do seu filho que estava vazio, pois o rapaz cursava uma universidade em Pequim. Ele me cobraria a metade do preço que eu pagaria na estalagem. Sorri e antes de dizer que aceitava, foi impossível não pensar que a oportunidade surgira justamente quando toda a situação já estava solucionada dentro de mim. Seria brincadeira do destino ou sincronicidade? Falei que estava combinado, eu ficaria hospedado na casa deles, mas quis saber o motivo de eles terem me convidado ao invés de outro dos muitos alunos que também faziam as refeições ali. Foi a esposa quem explicou. Percebemos que você é um homem pacífico. Não desejamos as vibrações de pessoas agitadas em nossa casa. No dia seguinte, Li Tzu já estava sentado com uma xícara de chá à frente quando cheguei à sua casa. Outra xícara estava posta na mesa ao lado oposto ao seu. Ele sorriu como se estivesse à minha espera, e estava. Fez um gesto para eu me acomodar. Sentei-me, bebi um gole do delicioso chá e agradeci por ele ter me ensinado sobre o laboratório intrínseco. O mestre me corrigiu. Não fui eu, foi Lao Tse. Contei sobre os fatos ocorridos no dia anterior. Narrei a incrível sintonia entre o meu momento e o convite que tinha recebido para me hospedar na casa do simpático casal. Comentei que o fato ocorrera após eu entender a diferença entre o preço do vaso e o valor da sua utilidade. Li Tzu sorriu e me ensinou uma lição inesquecível. O acaso não existe. Sincronicidade é uma das manifestações da lei cósmica de causa e efeito em infinitos movimentos de aprendizado, justiça, sabedoria e amor. Deu de ombros como quem diz o óbvio e me ofereceu uma explicação definitiva. São os passos luminosos que mantêm o caminho protegido. Voz de Paula Paulini.